Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Carlos. Hoje nós vamos fazer mais um review aqui do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, do benfeitor Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, aqui na Biblioteca Carlos. Então, esse livro, ele, como já a própria capa mostra, é psicografado. O que é uma psicografia? É uma entidade espiritual que ela se utiliza de uma pessoa humana para passar uma mensagem. Ela pode ser através de uma fala, pode ser escrevendo, pode ser de diversas formas também, escrita direta, através da energia de uma pessoa, enfim. A psicografia é um gênero que ela está muito bem difundida aqui no Brasil com as obras de Chico Xavier, que ele psicografou mais de 500 obras nesse estilo, através da escrita inspirada. Tem aquela escrita que é mecânica, ou seja, aquele médio que ele não tem consciência do que ele está escrevendo. Tem aquela que é semi-mecânica, aquela que ele tem uma leve consciência do que está escrevendo, mas ele não controla. E tem aquela pessoa que é consciente, ou seja, ela tem consciência de todas as palavras que está escrevendo e ele pode controlar se ele vai escrever ou se não. E, que é uma derivação daqueles médios inspirados, que eles escrevem totalmente. Ele controla seu braço, controla seus movimentos, mas a inspiração vem na mente. Chico Xavier foi um médium muito famoso nesse estilo. Ele escreveu esse livro, foi um dos primeiros livros dele. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho é uma coletânea de rascunhos históricos à luz do Espiritismo, porque, segundo a literatura do livro, ele mostra que o Brasil não é apenas o coração do mundo, seja geograficamente, seja naturalmente, pela natureza, pelos recursos, pela geolocalização, mas também pela questão da pátria do Evangelho. O que isso significa? Significa que o Brasil ele foi o transplante da Palestina para o Brasil. Palestina era onde Jesus Cristo nasceu, e lá era um território abençoado, vamos dizer assim, né? E isso veio para o Brasil, foi transplantado segundo aí as orientações do benfeitor Ismael. Nessa obra é narrado a história de Ismael, que ele estimula Cristo a transplantar o território, o coração do mundo da Palestina para, ou melhor, a pátria do Evangelho da Palestina para o Brasil, e é narrado a história do Brasil à luz dos benfeitores espirituais. O que isso significa? Que eles vão mudar a história? Não. Significa que nos acontecimentos históricos existe uma ação direta espiritual. O que isso significa? Significa que aquelas pessoas, aqueles agentes, aqueles fenômenos, aqueles movimentos ocorreram por influxos e afluxos espirituais. Quer dizer que Ismael, com suas falanges espirituais, influenciaram os diversos acontecimentos aqui no Brasil, seja ele sempre de natureza cristã, ou seja, eles tentaram evitar as guerras, como é narrado no caso a Guerra do Paraguai, que vem a ser um exemplo aí de uma condenação que nós podemos fazer aí a atitude do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a invasão à Venezuela, que ele raptou o presidente da Venezuela, por mais que ele seja ali uma pessoa impúdica, uma pessoa comprovadamente ditatorial. Eu me refiro ao Maduro. Mas, apesar disso, o Donald Trump ele falhou diante disso. A prova disso é esse livro aqui, onde Ismael ele condena as atitudes do Dom Pedro II quando ele invade ali o Uruguai, aquela região do próximo a Paraguai, Uruguai. Ele era uma região que era dominada por um ditador, déspota. E assim o Dom Pedro II ele invade aquela terra e faz a transição dali daquele poder. Isso acaba acarretando ali um descontentamento geral daquele
aquele povo e que causa a Guerra do Paraguai em sequência. Então, assim, o próprio Cristo, ele condenou essa atitude. Então, a gente consegue trazer esses ensinamentos à luz dos acontecimentos de hoje. E no próprio livro é descrito, isso aqui serve de exemplo para o futuro, que a pátria do evangelho, que é o Brasil, ela deve ser pacífica, deve ser seguir o exemplo do evangelho de Cristo. Então, assim, além dessas narrativas mais pontuais, nós temos a descrição dos eventos canônicos que descreveram a história do Brasil, quer dizer, o movimento abolicionista, a construção da Federação Espírita Brasileira, a atividade da maçonaria em participar na, na troca da, do colonialismo para o sistema de Dom Pedro I, que ele foi ali o primeiro, um dos primeiros que iniciaram aí o movimento da independência do Brasil. Mas é também narrado o surgimento aqueles mesmos personagens que são descritos ali na obra como benfeitores espirituais, eles vêm para a Terra como personagens históricos. Ou seja, muitas daquelas pessoas que nós conhecemos no Brasil como personagens históricos foram benfeitores espirituais que participaram dessa construção no Brasil. Então é narrado também a questão da escravatura, vários elementos que compõem esse enredo, né, do Brasil, desde o movimento nativista, a invasão holandesa. É descrita toda a história do Brasil nesse livro. Eu acho muito interessante a minha pontualidade da crítica, que é mais a veia, dos ensinamentos que eu posso trazer para esse canal, é mais essa questão do Donald Trump, porque aos olhos de Cristo é uma atitude condenável. Apesar dos Estados Unidos não ser ali a pátria do evangelho, propriamente dita, é um exemplo que a gente pode colocar para o mundo a atitude pacifista. É também narrado nesse livro que Humberto de Campos, que é o escritor, a entidade que inspirou esse livro, ele conta que a questão política, o sectarismo e o partidarismo. O sectarismo é na questão religiosa e o partidarismo na questão política. Isso também é condenável, o que mostra que as pessoas hoje cegas pelas ideologias, sejam de política, de direita, de esquerda, tudo isso é ilusão. Na verdade, o que mais importa na vida é nossa evolução própria, nossa prática do bem, a caridade, o amor ao próximo, a nossa vida, né, a Deus sobre todas as coisas e a nossa família. Basicamente, esses são os ensinamentos que eu posso trazer desse livro. Eu achei muito interessante esse livro. Então, praticamente, essa minha narrativa, a minha descrição desse livro. Interessante aqui na capa tem o cruzeiro, porque é sempre descrito o Brasil como a pátria do cruzeiro. Cruzeiro porque tem lá na bandeira, a bandeira do Brasil tem o cruzeiro, esse cruzeiro aqui do sul, né? Que lembra a cruz, e a estrela do meio é o coração de Jesus, né? É descrito como o coração de Jesus, e as três Marias. Então é isso, minha gente. Agradeço a quem assistiu até aqui. Até a próxima.